Debate Bola 4 Linhas faz a tabela entre a dupla Vasco e Botafogo. E depois do time de General Severiano usar os reservas no empate com o Independiente de Santa Fé da Colômbia em jogo realizado no Engenhão, nessa semana foi a vez dos vascaínos usarem a Sul-Americana para mostrar que o negócio mesmo é o Brasileirão. O Expressinho trouxe da Bolívia uma derrota por 3-1 pro Aurora. Inclusive, Fernando Diniz, há uma disparidade nas opiniões dos jornalistas. O Roberto Assaf, do Lance, ele diz que se o Vasco for eliminado pro Aurora nessa fase, vai ser um vexame. Já o Renato Maurício Prado diz que a equipe tem mesmo de se livrar logo da Sul-Americana e se voltar para o Campeonato Brasileiro, no qual vai enfrentar agora no domingo o Internacional. O que você acha? Olha, Vinícius, eu tenho uma opinião exatamente entre esses dois. Qual? Viu? Porque o que acontece? Tá? Se você for eliminado pela Aurora, teoricamente é um vexame. Por conta de ser um time de futebol boliviano, sim, e de não ter mostrado bom futebol no primeiro jogo. Sim. Mas, se você for pensar, seria bom para você pensar só no Campeonato Brasileiro. Entendo. Então, é uma faca de dois gumes a eliminação para o Aurora. Entendeu? Se o Vasco for eliminado de fato também. Depende da forma que ele for encarar o segundo jogo, né? Se ele botar os titulares, como disse o Assaf também, ele vai ganhar de 2-0. E vai eliminar o Aurora. Entendeu? Você crava tanto isso também? É quase isso, é quase certo isso que vai acontecer. A não ser que o Aurora faça que nem ele fez contra o Nacional do Paraguai, né? Segure um empate no segundo jogo, né? Você acha que botar os titulares não poderia, e ter uma eliminação, também não poderia correr esse risco de dar uma desmotivada? Correria sim, que nem aconteceu com o próprio Botafogo em 2007, né? Quando foi eliminado pelo River Plate. Exatamente. Só que tem que ele foi eliminado por quem? Pelo River Plate. Exato. Ele não foi eliminado com todo respeito ao Aurora, por um time sem tradição. Por um time que tem nome de marchinha de carnaval. Aliás, aquele time que o Vasco levou em campo, olha, com todo respeito aos jogadores, mas aquele ali perdia pra Aurora, perdia pra Amélia, perdia pra tudo quanto é mulher que tem nome de música. Exatamente. E por falar em Sul-Americana, a dupla de ataque Mercosul, Herrera e Louco Abreu, vai ficar de fora do jogo entre Botafogo e Bahia. Por motivos diferentes, né? O argentino está suspenso e o uruguaio está convocado para o jogo das eliminatórias contra a Bolívia. Exatamente. O argentino está suspenso por quê? Porque, como eu já falei aqui, ele cometeu... Eu não falei ainda, né? Mas porque ele cometeu 69 faltas ao longo do campeonato. E, se não me engano, ele tomou agora o 9º cartão amarelo, o Herrera. Olha, é preocupante um jogador de ataque fazer tantas faltas. E levar tantos cartões, né? A não ser assim, a gente fala, tá certo, um jogador guerreiro, um jogador que quer, mas podiam dar uma policiada nele, eu acho. Com certeza. Agora, o Herrera, sem dúvida nenhuma, ele evoluiu muito do início do ano para cá. Sim. Porque no início do ano ele estava numa fase péssima. Agora não, agora ele está numa fase tecnicamente muito boa, está fazendo gols, está ajudando muito ao Botafogo nessa fase aí do campeonato. Mas está sendo um bom garçom também. Tá sendo um bom garçom, está fazendo gols, né? Agora, esse número de cartões excessivo é que é preocupante, né? E a ausência do Louco Abreu? Mais preocupante ainda, né? Porque o Botafogo vai ficar sem aquele homem de referência na área. Né? O que você acha dessa dupla também entre Caio e Alex? Bom, se perde a referência na área, ganha em movimentação, o que é fundamental para furar a retranca que o Bahia vai meter no Botafogo, né? Acho que o próprio jogo entre Botafogo e Independiente Santa Fé, o Botafogo tinha perdido no primeiro tempo por 1-0. Quando entrou o Caio, ele já fez um salseiro lá, inclusive fez o gol
do empate alvinegro. Exatamente, exatamente. E o Alex também é um jogador de movimentação, não é um jogador de ficar na área, não. Então, o Botafogo perde por um lado, mas ganha por outro. Então, vai ser difícil para a marcação do Bahia, né? Tomar cuidado, principalmente porque a marcação do Bahia a zaga é pesada, né? A zaga é muito pesada, o Tite é um jogador muito lento e para muito com falta. Exatamente. Mas vai ser difícil para a marcação do Bahia parar esse ataque do Botafogo, né? E ainda tem o Elkerson e o Michael Suel para complicar mais ainda, né? Você acha que talvez puxar o Michael Suel pro ataque, jogar junto com o Caio, poderia ser interessante também? Não, porque aí já não, porque ele é um meia atacante, né? Sim. Então, aí ele já jogaria um pouco fora da posição dele. Dos reservas vascaínos que atuaram em Cochabamba, você acha que algum pode ser aproveitado como titular? De repente o Bernardo. O Bernardo, mas... O problema é que a posição dele está muito... Tem muita gente boa ali, né? Disputando vaga. Eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que ele é muito afoito às vezes. Ele, quando entra, ele fica que nem uma barata tonta. Também tem isso. E ele parece muito nervoso. No jogo entre Vasco e Corinthians, deu para perceber muito isso. Quando ele entrou, ele não parecia não ser jogo para ele. Ele estava completamente perdido. Ele estava fazendo faltas até ter direito. Não, tem isso também. Mas isso daí ele tem que corrigir com o tempo, né? Tem que corrigir com o tempo. Agora, ele de fato, ele foi o melhor dali, né? Dos reservas. Sim, sim. Agora, o problema é que o Cristóvão Borges me escala o Newton na zaga, voltando depois de um ano. Escala o Patrick no ataque, o Patrick não resolveu nada. E o Patrick estava sumido também. Pois é, entendeu? E me leva só 15 jogadores para a Bolívia. Eu acho que ele está claramente preterindo a Sul-Americana. Não é, eu acho que não é nem subestimar o adversário, eu acho que é não querer disputar mesmo. Eu acho também, ô Vinícius, ele também tem essa opinião sua, que eu também concordo, mas também tem o fato de ter jogado na altitude de 2.500 metros, que também não é muito fácil, né? Também não é muito fácil. Haja vista, por exemplo, o Fluminense que jogou a 2.800 contra a LDU 3 vezes, e empatou uma e perdeu as outras duas, uma delas de goleada. Exatamente. Né? Então, já não é muito fácil você jogar 2.500. Imagina você jogar 4.000, que nem o Flamengo jogou lá em Potosí. Exato, né? Exato. Então, tem essa versão também, mas nada justifica você levar 15 jogadores só. Você tem que levar pelo menos os 7 da reserva. Não, os 7 da reserva e botar algum jogador porque os outros vão estar cansados. Deu pra ver o Vasco perdendo muito pelo cansaço. Exatamente. Porque o jogador, ele não muito embora ele até tente e tal, ele não consegue se poupar. Por quê? Porque ele não tem o referencial da altitude. Claro, ele tem o referencial só do nível do mar. Exatamente. Em entrevista coletiva, o treinador botafoguense Caio Júnior rebateu acusações de que o Botafogo jogue retrancado. Você também concorda com o Caio Júnior? Mas concordo plenamente. Concordo plenamente. O Botafogo não sabe jogar retrancado. Quem foi que afirmou um absurdo desse? Foi gente lá de cima do Botafogo. Gente, então é gente de lá de cima que não entende de futebol. Porque o Botafogo não sabe jogar retrancado. Quando ele é obrigado a jogar um pouquinho mais retrancado, ele se dá mal. Fora de casa, por exemplo. Inclusive, isso aí explica, por exemplo, essa derrota que teve para o Atlético Goianiense na rodada anterior do Brasileirão. Pois é, eu acho que sim. Acho que sim. Por quê? Porque o Atlético, ele tomou conta do jogo o tempo todo. Até tinha caixa para mais. Tinha caixa para mais, sem dúvida nenhuma. O Jefferson fez um partidaço, mostrando mais uma vez que é um goleiro acima da média. Para mim, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Concordo. Quem sabe até
para disputar a vaga com o Júlio César, ser uma sombra para o Júlio César que ele não uma sombrinha interessante para o Júlio César. Aí o Botafogo só deu 2 chutes a gol no jogo todo. Exatamente. Lá em Goiânia, entendeu? Contra o Grêmio também, apesar de ter ganho, sofreu pra caramba pra ganhar o jogo. É verdade. Fez 1-0 e deu poucos chutes a gol também. Entendeu? O Botafogo não sabe jogar retrancado. O Botafogo tem que jogar partindo pra cima do adversário. Isso a gente não entende de futebol, gente. É verdade. Agora, diante do Internacional no Beira-Rio, o Vasco, você acha que ele tende a jogar no contra-ataque? Bom, o Internacional é aquele típico time gaúcho, né? Que marca forte e vai pra cima do adversário, né? Principalmente quando joga em casa. O Vasco vai tender a jogar no contra-ataque, sim, sem dúvida nenhuma. Tem armas para isso? Tem, o Diego Souza é um bom puxador de contra-ataque. O Éder também é uma correria boa, né? Quem? O Éder Luiz. Sim, sem dúvida nenhuma. O Éder, Luiz, o Leandro Cara Feia também, se entrar no segundo tempo. Realmente o Leandro, sinceramente, eu não confio nele. Pra mim, ele não disse a que veio. Na fase boa, ele era uma boa aposta para puxar contra-ataque. Agora, nessa fase aí, nem tanto, né? Nessa fase, a cara feia dele não tende a ajudar muito. O próprio Julinho também, se ele jogar, né? O Julinho não rendeu tanto, só que eu acredito que seja muito por causa de timidez. Ele ainda ele se machucou diante do Fluminense, ficou um tempão fora. Ele vai até recuperar a forma física, técnica, demora um pouquinho. E ele vai sentir, eu acho, um pouco por algum tempo isso. Principalmente verdade. Por ele ser preterido por um jogador que está tão mal no campeonato, que é o Márcio Careca. É verdade. Agora, as duas equipes também têm problema na zaga. O Antônio Carlos teve dores musculares, mas nesse último treino ficou certo de que ele deve jogar. O Antônio Carlos, o problema é que o Botafogo também não tem grandes reservas para a zaga, né? Gustavo seria opção talvez imediata. O Gustavo, no jogo que ele teve, né, a chance dele, ele não foi tão bem assim que foi contra o Coritiba, né? Ele fez um gol, se eu não me engano. Contra? Ele falhou, né? Gol contra, mas... Ele falhou. Exatamente. Ele falhou. Mas assim, ele fez gol contra o Palmeiras, né? Isso. Enfim. Eu estava me referindo a esse gol, mas já que é Alviverde pro Alviverde, ele fez gol. Na verdade, ele não, contra o Coritiba, ele não fez gol contra. Ele falhou no 5º gol, né? Do Coritiba. Foi uma lambança entre o Gustavo e o Fábio Ferreira. Exatamente. Né? Mas ele, de qualquer forma, ele não é uma grande opção para substituir o Antônio Carlos, né? Que também, na minha opinião, não é um grande zagueiro, não. O Botafogo é o único ponto que me preocupa no Botafogo, a zaga. Acho que por isso que tem levado alguns gols, às vezes, de bobeira. É por isso que ele levou também, e por causa dos méritos do Atlético Goianiense, que ele levou os 2 gols do Atlético Goianiense. E agora, do lado do Vasco, quem colocar na zaga? O Dedé está na seleção, o Vitor Ramos, que talvez fosse o reserva imediato, está machucado. Ele teve primeiro a conjuntivite, depois teve uma lesão inclusive muito parecida com a do Juninho Pernambucano. Aí a tendência talvez imediata seria o Douglas. Renato Silva e Douglas, né? Renato Silva e Douglas. No entanto, como o Douglas teve um desempenho muito razoável jogando diante do Aurora, o Eduardo Costa, improvisado, pode vir como uma carta na manga do Cristóvão Borges. Não, o Eduardo Costa não foi tão mal assim nas vezes em que ele foi colocado como zagueiro, né? Sim. Então, o Douglas está vindo de contusão também, né, gente? O Douglas veio de lesão, ficou um tempão esquentando o banco. Exatamente. Então a gente tem que levar um pouco isso em consideração, né? É verdade. Então, eu não sei. Renato Silva, lógico, né? E Douglas ou o Eduardo Costa na zaga. Agora, o problema é quem substitui o Eduardo Costa no meio campo. Eu acho que aí vai entrar o Newton ou o Gilmar. O Gilmar volta. Gilmar
Aí ficaria Gilmar, Felipe Bastos. Não. Aí entraria Rômulo, Gilmar, Gilmar, Felipe e Diego Souza. De qualquer forma seria um meio de campo interessante. Talvez, você acha talvez para neutralizar mais o Inter? Exatamente. Porque ficaria um meio de campo que ao mesmo tempo neutralizaria o Inter e teria uma boa puxada de contra-ataque com o Diego Souza e com o Felipe para lançar as bolas pro Éder Luiz, né? Exato. Você não acha que o Eduardo Costa também é um pouco violento, não? Eu acho ele um pouco pesado. Me chama a atenção isso, ele é um pouco pesado. Não, pesado ele não é não, mas ele é violento sim. Ele marca muito firme em cima. Mas, como eu falei aqui, ele não foi tão mal assim nas vezes em que ele foi improvisado como zagueiro, né? E a gente tem que levar isso em consideração. É uma improvisação se ele for mesmo deslocado para a zaga, né? O adversário do Botafogo, que é o Bahia, tem como novidade que o João Santana, além do João Santana, nesse dia que ele vai reencontrar o Botafogo, fazer mistério. O Diniz. Que novidade é essa, hein? Joel fazendo mistério? Fazendo mistério em jogo contra time considerado de maior, também considerado forte. Mas vai. Camacho ou Lulinha no meio de campo? Camacho é aquele que jogou no Botafogo? Jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo? O Guilherme Camacho. Ele mesmo, tá emprestado. Nossa, que... Lembra dele? Lembro. Lembro dele. Rapaz, mas que coisa, hein? Guilherme Camacho. Então, Camacho ou Lulinha? Quem você bota no meio de campo? Lulinha tá numa boa fase, né, no Bahia. Eu gosto do Lulinha também. Acho que ele é um jogador que pode ser bom ofensivamente. E também ele começou muito bem a carreira no Corinthians. Sim. Depois ele caiu bastante de produção. E agora parece que está retomando o futebol bom dele no Bahia, né? É verdade. Na dupla de ataque com o Souza, Dionis ou Reinaldo? O Dionis é o quê? Mais de velocidade? Isso. Dionis. Porque o Reinaldo é mais pesado, né? O Reinaldo, mas ele tem dado umas corridinhas interessantes também, né? Mas o Reinaldo não é tanto de velocidade, né? O Reinaldo também se encaixa bem com um atacante pesadão, né? Exatamente. Haja vista, por exemplo, a dupla que ele fez com o Tuta no Flamengo em 2000. E com o próprio Vitor Simões no Botafogo. Em 2008, né? Exatamente. 2008 e 2009 também. Exatamente. Mas eu escolheria o Dionis para poder ter uma puxada de contra-ataque mais eficiente. No caso do Bahia. E também há um reencontro lá no Beira-Rio, Dorival Júnior reencontrando o time do Vasco. Exatamente. Um time que inclusive ajudou a Paulo Roberto Falcão a cair logo no primeiro turno. E em meio a problemas na zaga, o time colorado vai ter Rodrigo Moledo e Juan. Essa dupla está invicta no momento pelo Brasileirão. O Rodrigo Moledo que vem se destacando no campeonato, né? Sim, o Juan está crescendo aos poucos. Será que ele está deixando de ser um pouco... Atabalhoado? Deixando de ser atabalhoado? Quem sabe. Tomara, né? Porque o Juan é bom zagueiro. O Juan do Internacional, né? Do Internacional. Porque o Juan que jogava no Flamengo, a gente sabe que ele é bom zagueiro, né? Há uma dúvida entre o Ilcinho e o João Paulo. Na lateral esquerda? Não, no meio. No meio? No meio. Olha, eu não sei quem que eu escalaria, não. O João Paulo é o quê? Volante? Ou é meia? Eu acho que é volante habilidoso, se eu não me engano. Eu escalaria o Wilsinho, porque o Wilsinho é mais meia, né? Mas acho que mas o João Paulo também tem boas características ofensivas. Eu escalaria o Wilsinho para poder dar mais criatividade ao Inter. Se bem que o Wilsinho não vem muito bem, né? Tá meio instável no Internacional, mas é um jogador também que impõe um certo respeito. Isso aí pode talvez chamar atenção para a marcação, mas não tanto com o D'Alessandro. O D'Alessandro vai ser o quinto homem do meio de campo. 5 no meio? 5 no meio de campo. Meu Deus do céu. E vai jogar só o Delator lá na frente? Não.
Vai jogar o Jô. O Jô, rapaz, olha, o Vasco tem que ganhar esse jogo. Sabe? O Vasco tem que ganhar esse jogo. Porque vai jogar com um só lá na frente e vai jogar só o Jô. Até o momento o que tá saindo é isso. Agora, a torcida colorada acabou de se irritar contigo, né? Não, vai se irritar comigo, mas pelo amor de Deus, você jogar com o Jô na frente, confiar em Jô, não dá, meu amigo. Não dá. A polêmica. Se você jogasse com o De La Torre lá na frente, que o De La Torre ainda é bom jogador. Sim. Se você jogasse com o De La Torre sozinho lá na frente, ainda vá lá. Agora, jogar com o Jô, ainda mais sozinho, não dá. Ih, olha o Diniz aí, tá soltando verbo. E o reencontro do Internacional também é com Alexandro. Exatamente. Centroavante, que foi importante na Libertadores, na conquista da Libertadores de Internacional. 2010. Exatamente. Agora saiu praticamente pela porta dos fundos, de lá do Colorado. Será que ele vai ser bem recepcionado ou será que ele vai ser mal recepcionado pela torcida do Inter, hein? Não acredito que ele seja das lembranças mais agradáveis, não. Mas com o Jô lá no ataque, meu amigo, o Alexandro... qualquer coisa é melhor. O Alexandro que só fez um gol numa partida. Ele fez 2 gols, né? E fez numa única partida. Numa única partida, ele está precisando urgentemente acabar com o jejum. Aliás, eu não sei o que há com o Alexandro. Eu acredito que o Alexandro seja um jogador mais de fazer pivô do que de fazer gols. E isso é complicado para o time do Vasco, principalmente porque o Éder Luiz é um jogador que é mais de correria e de preparação de jogadas também. Você acha que esse homem de área que é o Alexandro pro Vasco não funciona por isso? Exatamente, concordo com você, Vinícius. Eu acho que o Alexandro ele não é tão alto assim para ser um homem de área, né? E que por isso também ele acaba funcionando muito bem como o pivô, né? Que passa as bolas para quem vem de trás. Se ele não fizer aquilo que ele fez, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, de querer fazer jogadinha de calcanhar no meio de campo e armar contra-ataque do adversário, ele já vai fazer um bom jogo, né? Exatamente. Ele, digamos assim, é o David do Vasco, né? Porque o David também não tem muita altura para ser o centroavante, né? É um jogador inteligente, assim como o David. Sim. Que sabe se posicionar, tal. Faz de vez em quando alguns gols de cabeça também, por saber se posicionar bem, mas tem esse problema, né? Por não sabe fazer muitos gols. O David fez bastante gols a mais do que ele. Sim. Mas porque você tem o David tem um Ronaldinho Gaúcho, um Thiago Neves para ajudá-lo, né? O Alexandre também tem o Diego Souza, né? Tem o Juninho, o Felipe, são jogadores de muito boa qualidade, mas de características bem diferentes do Ronaldinho e do Thiago Neves, né? Você acha que eles são mais incisivos, são menos incisivos, então, o Diego Souza? O Diego Souza é mais incisivo, tão incisivo quanto o Ronaldinho e quanto o Thiago Neves, mas o Juninho e o Felipe não, que o Juninho e o Felipe são mais lançadores, né? Exatamente. E a lateral esquerda do Botafogo já acabou de vez o caos. No time alvinegro, está contratado Cortez do Botafogo, em definitivo. Opa! Acha uma boa, Diniz? Ótima contratação, realmente. E o Botafogo estava na beira do caos, estava na beira do mal, numa piração total, mas a piração acabou, né? Exatamente. A piração acabou e a diretoria finalmente foi iluminada e contratou o Cortez, realmente. Porque a visibilidade jogou muito bem. A visibilidade dele na seleção brasileira estava realmente fazendo perigar um pouquinho, né? Um pouquinho nada, né? Muito, né? Porque já tinha clubes estrangeiros atrás dele. Exatamente. É bom garantir. Napoli, né? E a princípio o passe seria do Nova Iguaçu, né? Então agora quer resolve com o Botafogo, mas acho que o Botafogo não quer se livrar dele tão cedo. Exatamente. E
resolve com o Botafogo e o Botafogo vai impor uma multa rescisória muito mais alta do que a imposta pelo Nova Iguaçu, com certeza. Naturalmente. Né? Agora, enquanto a lateral do Botafogo está sossegada, está tranquila, a lateral esquerda vascaína está um mistério. Quem? Márcio Careca, Julinho ou quem sabe o Gilmar? Bom, em boas condições físicas eu escalaria o Julinho. Mas tá? Acho que no atual momento eu tô achando que o Gilmar tá mais com a cara que vai sobrar na mão dele. Mas em boas condições físicas. Mas como ainda não está em boas condições físicas, eu escalaria até o Julinho sim no primeiro tempo e depois eu faria alguma alteração lá que botasse o Gilmar na lateral esquerda. Mas Careca sai de São Januário de uma vez por todas, então, pra você? Porque o Márcio Careca não tem muitas condições de vestir a camisa do Vasco, né? Eu não... com todo respeito ao Márcio Careca que eu tenho, ele é um jogador fraco, né? De fato, eu já ouvi, o Gilmar Ferreira falou recentemente que o Julinho, ele não pode ser, não tem característica boa para ser lateral ou esquerda, mas para um meia que tem certa habilidade, quem sabe ele pode ser. Seria uma nova versão do Felipe? Exatamente, porque o Julinho ele tem esse inconveniente, ele até apoia bem quando ele está no ritmo bom, isso aí no Avaí você via ele deitando e rolando. Principalmente no jogo contra o Vasco aqui em São Januário, né? Em compensação, na defesa ele ainda tem alguns problemas. O que você acha, Diniz? Eu até concordo com o Gilmar Ferreira, viu? Concordo com o Gilmar Ferreira. Mas eu faria um teste ainda com o Julinho na lateral. Eu faria um teste. Entendeu? Até o final do ano. Se ele realmente não apresentasse essas características de marcação boa, não sei o que, aí sim, meio campo. O problema é que o meio campo do Vasco já está cheio, né? Cheio de gente boa. Não há vagas. Não há vagas. Aliás, uma coisa que o Vasco resolveu bem foi o departamento médico, né? O departamento médico do Vasco realmente que vivia cheio, agora ele tá vazio, né? Ele tá meio termo, né? Mas vazio entre aspas, né? Não tá tão cheio assim, né? Uma coisa boa, legal. É verdade. No departamento médico do Botafogo já não tem ninguém, né? Realmente o departamento médico do Botafogo tá tranquilo. Aliás, o departamento médico dos clubes cariocas tem pouquíssima gente. É verdade. No do Fluminense também, acho que não tem ninguém. E no do Flamengo tem um só, que é o Luiz Antônio. Exato. O problema, a situação dele é bem delicada, né? Se recuperando de cirurgia no ombro, né? Exatamente. Desfalcado de Juninho e de Vitor Ramos, o Vasco pega o Internacional, jogo às 4 da tarde de domingo no Beira-Rio. Já o Botafogo, no sábado às 6 da tarde, enfrenta o Bahia em São Januário. Desfalcado do seu estádio, mas dá para esperar uma boa partida do time alvinegro. Dá sim, dá para esperar uma boa partida. Dá para esperar uma vitória do Botafogo diante do Bahia, né? O Bahia que é carne de pescoço contra o time carioca. Com certeza, apesar disso tudo, né? E apesar da única derrota do Botafogo como mandante ter sido em São Januário diante do Corinthians, né? Mas dá para esperar uma vitória do Botafogo, sim. Não vai ser muito fácil não, mas dá para esperar. E como você já escalou mais ou menos o Inter, dá para esperar uma vitória do Vasco lá no Sul. Entendeu? Olha, Fernando Diniz confiando no time vascaíno e confiando no time botafoguense. Porque você escala o time com 5 no meio de campo e com o Jô na frente, meu amigo, é pedir para perder o jogo. Tadinho do rapaz, que isso? Entendeu? Quais seriam os 5 no meio de campo do Inter? Bolatti como volante, Guinha Azul talvez. Não me lembro dos outros 3. Aí tem a dúvida do Ilcinho. Também Ilcinho ou João Paulo. D'Alessandro? E D'Alessandro seria o 5º homem. E o 4 seria o De La Torre? Seria o Ilcinho.
Ah tá, então seria João Paulo, Ilcinho e o... Eu não tô lembrando da formação toda, mas eu sei que vai ter um trio de volantes. Trio de volantes e 5 no meio de campo. Exato. Ele tá pedindo para perder o jogo. Eu acho que ele vai conseguir isso. Olha a bronca aí pra você, Dorival Júnior. E pro Joel, você tem alguma bronca? Não, pro Joel não. Pro Joel não, porque já é esperado que o Bahia venha retrancado, né? Joel tirou o Fael? Será que essa rima funciona na Bahia? Não sei se a torcida do Bahia vai fazer tanta pressão assim quanto a torcida do Botafogo, né? Vai fazer não sei se a torcida faz, né? Tanta pressão quanto a do Botafogo, né? Tá certo. A nossa tabela entre Vasco e Botafogo vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí no caso do Botafogo, né? Vai para o show do Justin Bieber. Botafogo, como é que você me permite um show de um cantor que usa playback, né? Rapaz, é complicado. E além disso, o show, como eu falei, estragou o gramado, com certeza, né? Muito embora tenha posto proteção, tal, mas tinha gente dentro do gramado do Engenhão. Gente, agora tem que saber também o seguinte, né? O Justin Bieber usou playback. Agora a torcida do Botafogo não quer que o time do Botafogo use playback, não. Use playback, use só jogada de DVD, não. Tem que jogar pra valer. E o meu recado final, no caso do Vasco, vai aí para o Cristóvão Borges. Que o Cristóvão Borges aprenda com exemplo, né, no jogo de volta, que ele aprenda com exemplo do jogo de ida, né, com a Aurora. Que ele não use, que ele pelo menos use 18 jogadores, né? Que até pode usar os reservas, mas que ele pelo menos use 18 jogadores. É isso aí. O meu recado final vascaíno vai para Cristóvão Borges também, Diniz. Opa! É bom ficar atento, Cristóvão. As suas escalações, as suas substituições estão começando a comprometer resultados do Vasco. Você não acha também não, Diniz? Olha, ô Vinícius, algumas sim, né? Algumas escalações e alterações sim. Mas se você for olhar, por exemplo, os 2 últimos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, vamos pegar o time titular, né? Campeonato Brasileiro. Sim. O Vasco fez 3-0 no Cruzeiro. Sim. E empatou em 2-2 com o Corinthians. Se você for olhar, assim, em qualquer circunstância, jogo com o Cruzeiro fora e com o Corinthians em casa é jogo difícil. Sim. Entendeu? Então, não é só culpa do Cristóvão Borges. Entendeu? O fato do Vasco ter empatado com o Corinthians. Agora, também. Por quê? Porque ele teve esses problemas, né, na hora de substituir. Principalmente no jogo contra o Corinthians. É verdade. O recado final botafoguense vai para essa suposta maldição de São Januário. Alvinegros, sem superstições, bom futebol e bola na rede, porque a equipe tem muito talento. Com certeza, com certeza. E isso daí, olha, gente, alvinegros, vamos lá, São Januário, compareçam em peso para apoiar o time, que o time vai precisar de vocês. O time vai precisar muito de vocês, que o jogo contra o Bahia é difícil, não é fácil não. Mas o Botafogo deve vencer esse jogo, mas vai ser difícil. É isso aí, Diniz. Acesse o 4 Linhas no nosso canal do YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Tabelando de primeira, o giro pela seleção brasileira e Brasileirão. Além do Fla-Flu, que vale continuar a ter sonho de título. Esses são os outros 2 blocos de hoje. Ouça em radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.